O Senhor Jesus, ele falou lá no livro de Marcos, capítulo 16, e o verso de número 15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. São palavras de Jesus, palavras do Mestre Jesus. Muito embora os antepassados da nossa história de fé, de origem hebraica, desde Adão até chegar aos hebreus, tenham vivido um histórico de vida assim baseado na fé. Eles vivenciaram milagres, muitos milagres. Eles passaram por muitas experiências diante de Deus, diante do Pai. O Senhor Deus esteve presente em todos os caminhos desses homens. Mas uma coisa é certa, desde Adão, Noé, passando por todos os profetas, passando também por todos aqueles que vivenciaram uma experiência com o Mestre Senhor, e chegando até Cristo, o Senhor Jesus, que impulsionou com os seus ensinos aos discípulos a curarem pessoas, a criarem uma devoção no coração das pessoas e estes serem curados pela fé no seu grande e poderoso nome. De uma coisa é certa, não é possível entrevistar Abraão, Isaque, nem tampouco Jacó, Elias, o profeta, Eliseu, e muito menos entrevistar pessoalmente, falando do ser humano, o próprio Cristo. Perguntar para ele pessoalmente, com os seus olhares carnais, olhando um no rosto do outro. Não é possível fazer essa entrevista, mas nós sabemos que estes viveram milagres na terra. Desde Abraão, desde Adão, Abraão, Noé, Isaque, Jacó e os profetas, e todos eles tiveram uma experiência com Deus. Importante dizer que o Senhor Jesus veio para vaticinar esses atos de experiências vivida com Deus através dos seus ensinos. E ele então chama os discípulos. Também não é possível hoje entrevistar cada discípulo pessoalmente. Olha, como foi Pedro? Como foi João? Como foi Bartolomeu? Como foi o tal apóstolo Paulo? Como é que foi ter experiência com Jesus? Muito embora Paulo não tenha visto Jesus pessoalmente, mas teve uma experiência muito relevante. Os atos da igreja atual também nos descreve que a memória está sempre presente, a memória do Evangelho. A memória do Evangelho não é passado. A memória do Evangelho ela é presente, porque isto se faz necessário. Ter uma conformidade com o presente. Não é viver um presentismo, mas viver um presente, porque isso nós devemos nos preocupar, sabendo que a sua mensagem de imperialismo, da parte de Cristo, é imperativa, dizendo, olha, ide por todo mundo pregar o Evangelho, que este Evangelho sim fará milagres. Então, viver um presentismo, como eu falei, viver o presentismo para dar significado ao passado, focando nas pessoas, nós precisamos viver o milagre. Cada pregador
tem que ter uma experiência com Deus. É preciso viver um milagre para que ele possa realmente dar ênfase à fé como firme e fiel a Cristo. Mas, acima de tudo, podemos, assim, dizer acerca da fé e até invalidá-la se nós não tivermos nenhuma experiência com Deus. Ao passo que todos os profetas, todos os antepassados, tiveram suas experiências diretas com Deus. E firmar a nossa fé com experiência em Cristo Jesus é um passo muito importante para dizer às outras pessoas: eu tenho fé. A nossa identidade como igreja se firmará com o acompanhar dos milagres, as evidências, a presença de Cristo real, o Filho de Deus, agindo com milagres em nossas vidas. Acima de tudo, revelando Deus sobre a terra. Quando você vivencia milagres e tem experiência com Deus, você revela a Deus de verdade. Este oba-oba de pregação que não acontece nada, dizendo que hoje vai ser diferente, hoje vai ser um milagre na tua vida, hoje vai acontecer aquilo outro, isso não é milagre. São apenas pontuais sentimentos que se transformam em palavra e são colocados aos ouvidos das pessoas. Dentro deste contexto, podemos dizer que, mesmo sendo simples o ato de evangelizar, abordando pessoas para Cristo, elas têm que aceitar a Jesus, ter uma audição convergente à situação que vive, no sentido de dar ênfase a uma mudança de vida, a compreensão da verdadeira mensagem que o Senhor Jesus veio entregar às pessoas. Não de viver uma superficialidade, mas viver a realidade no presente. Fazer com que a sua fé se revele e sendo sustentada por uma experiência vivida com Deus. Muitas são as situações em que trabalhamos em textos da Bíblia para quem nos ouve, porém, por que não fazer isto para nós mesmos? Para que nós tenhamos cuidado em viver o Evangelho, vivenciar o Evangelho. Primeiro, fala-se tanto de milagres dos antigos, de Abraão, Isaque, Jacó, os pais das nações, os profetas, em especial o profeta Elias e Eliseu. Quantos pregam acerca das circunstâncias vividas por Elias e Eliseu? Mas tampouco vivem as experiências desse profeta. Fala-se tanto dos milagres de Jesus Cristo, mas seguido de também os milagres que aconteceu na vida da pregação e do apóstolo Pedro, Paulo e outros, mas não vivem as experiências que eles viveram, porque quando se vem a sentir a luta e a provação e a dor para provar que são realmente pregadores, fogem da realidade em ser o verdadeiro sacerdote. Mas trago para o presente a todos os pregadores um aviso: os atos da igreja que devem estar presentes, não deve estar presente apenas nestes homens de relevância da fé, Abraão, Isaque, Jacó, mas esses atos têm que ser existenciais na sua vida. Deus abençoe. Se você compartilha com essa fé, curte, comenta, compartilha e louve ao teu Deus, porque Ele é Senhor e soberano na sua vida, mas com fé verdadeira, cheio de atos em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.